E aí vamos falar um pouquinho do e-mail. O e-mail é um serviço também bastante popular, né? Foi o serviço, por incrível que pareça, foi o serviço que mais se popularizou, foi o que primeiro se popularizou na internet, né? Então, quando a internet surgiu, nos Estados Unidos, ali para fazer a comunicação entre algumas universidades americanas, né? Porque ela surgiu no meio acadêmico, né? Ela foi proposta ali no meio acadêmico e depois foi que ela se popularizou para todo mundo. Mas ela surgiu para os pesquisadores das universidades poderem trocar informações entre si. Então, dos primeiros serviços que foram propostos para a internet foi justamente o e-mail, porque ele facilitava essa questão da transferência de mensagens, né? E ele se tornou muito popular, muita gente usou. Hoje em dia ele é menos usado porque tem uma proliferação muito grande de aplicativos de mensagem instantânea, né? E aí ele foi perdendo um pouco o uso, mas ele é muito popular ainda. E aí ele é formado por três componentes principais, tá? Tem os agentes de usuário, que são aqueles softwares que a gente usa de gerenciamento de e-mail, né? Por exemplo, o, tem lá aquele do Thunderbird, né? Tem o Outlook, etc. Tem aqueles aplicativos de e-mail que a gente pode instalar para usar, né? O próprio browser, ele hoje em dia também, ele pode ser considerado como um agente de usuário, porque você pode acessar a página do Gmail pelo browser, por exemplo, e utilizar diretamente no browser, né? Os aplicativos que você também instala no seu smartphone, para fazer a gerência do e-mail também, eles são considerados agentes de usuário, né? Tem os servidores de correio, né? Que são máquinas servidoras que estão instaladas, né? Pelas empresas que fazem, né, que fornecem esse serviço de e-mail. Então, tem os servidores, por exemplo, do Gmail, tem os servidores do Hotmail, tem os servidores de outro, de outros serviços de e-mails que vocês usam, né? E tem o protocolo SMTP, né, que é o protocolo principal do serviço de e-mail, tá? Ele utiliza o modelo cliente-servidor, então ele é todo baseado na questão de requisições e respostas, tá? Então vejam aqui nessa figura que diferentes agentes de usuário estão instalados, né, nos hosts. Esses agentes de usuário, eles têm um serviço de e-mail, né, que ele utiliza. Então tem os servidores de e-mail. Então se esse cara aqui usa Gmail, por exemplo, ele vai acessar o servidor de e-mail do Google. Se esse cara aqui usa Hotmail, ele vai acessar um servidor do Hotmail, né? E esses servidores de e-mail, eles guardam uma caixa postal, ou seja, eles guardam mensagens que estão sendo transmitidas ou precisam ser recebidas pelos usuários, como se fossem caixas de correio propriamente dito. E o SMTP é um protocolo que é utilizado para um servidor se comunicar com outro, tá? Então porque, por exemplo, um usuário quer mandar um e-mail para outro, sendo que o e-mail, o servidor de e-mail desse cara é um Gmail e o servidor desse cara é um Hotmail. Então, o servidor do Gmail precisa se comunicar com o servidor do Hotmail através do SMTP para transferir esse e-mail daqui para cá, ok? E, e aí precisa também, não está mostrando nessa figura aqui, mas precisa de um protocolo de comunicação entre o usuário e o seu servidor para poder esse e-mail sair aqui do usuário e ir para o servidor, ou então o e-mail chegar no servidor e ir para o usuário. Então, o próprio SMTP, ele é usado, o SMTP, ele é usado do cliente, não, vamos chamar do user,
para o server, né? Quando eu quero transmitir um e-mail saindo do user para o server, eu uso o SMTP, né? E quando eu quero receber esse e-mail, eu posso usar o POP, né? Ou então o IMAP. O POP e o IMAP, eles são protocolos que usam para resgatar o e-mail, ou seja, é transmitido do server para o user, ok? E aí eu tenho também o HTTP, tá? O HTTP, quando você usa o browser para acessar o teu serviço de e-mail, você pode usar o HTTP também para transmitir, né, o seu browser no user transmite para o seu servidor, né? E você pode usar também o HTTP para resgatar o teu e-mail, tá? Tanto enviar como para receber, ok? Mas dentro da estrutura aqui de comunicação entre os servidores de e-mail, quem é usado é o SMTP, tá? E aí ele vai dar alguns detalhes aqui. Porque o serviço de e-mail, ele se organiza através desses agentes aqui, tá? Então, tem um agente do usuário, que ele chama de MUA, tá? Tem um agente que e é um agente que é um software que fica rodando, um processo que fica rodando aqui no usuário. E tem processos que ficam rodando aqui nos servidores de e-mail, né, que eles chamam de MDA e MTA. E vai depender, o MDA ele é usado quando o servidor de e-mail ele vai fazer a transferência para o usuário final, né, para o usuário que já é cliente daquele servidor. Quando é um e-mail que é encaminhado, que o usuário ele não é cliente daquele servidor, ele precisa encaminhar para outro servidor, aí ele usa aquele outro agente, o MTA. Tá? E aí tem umas figurinhas explicando aqui direitinho como é essa relação do MUA, do MTA, do MDA, para saber se o seu e-mail precisa ser encaminhado, se ele já pode ser enviado diretamente para o usuário, certo? E essas figurinhas aqui explicam isso. Depois vocês podem dar uma olhada. E o SMTP, ele é, como eu falei para vocês, ele é o principal protocolo porque ele forma ali o esqueleto ali do, do serviço, porque os servidores se comunicam entre si através do SMTP e ele também é usado, né, para transferir o e-mail do usuário para o servidor. Ele é um protocolo bastante robusto e ele é muito escalável também, mas como ele foi produzido ali desde do início ali do serviço de e-mail, né, há muitos anos atrás, lá nas universidades americanas, ele tem algumas características arcaicas que a gente chama, certo? Por quê? Porque ele foi produzido primeiro para transmitir só arquivo de texto, ou seja, ele restringe que o corpo das mensagens, todas elas utilizem um código ASCII de 7 bits. Então, quando você quer transmitir um arquivo, um anexo, por exemplo, binário, seja um documento, um PDF, uma imagem, alguma coisa, a versão original do SMTP não permitia, e aí você teve que foram propostos algumas melhorias, algumas extensões, né? Então foi proposto depois esse formato MIME aqui, né, justamente para permitir a transmissão de anexos multimídia, né? Ok? Então o TCP não, o SMTP ele foi também evoluindo nesse sentido para permitir as aplicações mais modernas, né? E aqui ele fala, né, todos os comandos aqui que o SMTP permite, tá certo?
E é interessante ver que a parte de autenticação do SMTP, ele não é uma autenticação segura, porque o login e senha do, do serviço, ele é transmitido em texto claro aqui pelo protocolo. Tá? Então, se você quer utilizar um e-mail seguro, né, aí você tem que partir para outras alternativas. Tá? Então, tem o PGP, por exemplo, que é um sistema de e-mail seguro, que ele justamente implementa, né, proteções para logins, para senhas, né, e para criptografia dos teus e-mails, tá bom? Daí aqui no slide eu faço uma comparação aqui entre características do SMTP e do HTTP, tá? Vou passar aqui direto. Né? Aqui fala da parte de recuperação desse e-mail, né? Que são justamente aqueles três protocolos que eu comentei com vocês, o POP3, o IMAP e o HTTP. Aqui falando justamente da questão da autorização, né? Tem o comando user e o comando pass, né? Que isso é feito diretamente aqui pelo texto claro. Então, se a comunicação que foi feita inicialmente com seu servidor de e-mail não utilizou nenhum tipo de não está criptografada, por exemplo, então essa mensagem aqui ela vai ser vai passar em texto claro, né? Agora, se você fez estabeleceu uma conexão segura com o servidor de e-mail, né, e essa conexão está criptografada, então você fica seguro que isso tá protegido. E aí, o próximo exemplo aqui é do FTP. Né? O FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Né? Deixa eu ver aqui. Transferência de arquivos, né? Ele tem essa transferência de arquivos, ela pode acontecer em ambas as direções. Então você tem um cliente, né? E tem um servidor FTP. Então você tanto pode fazer upload de arquivos como download de arquivos. Tá? Ele utiliza o TCP como protocolo de transporte, que ele precisa de uma confiabilidade, né? Esses arquivos precisam chegar corretos, sem estarem corrompidos, né? E ele tem uma particularidade que ele utiliza duas portas, né? Ele utiliza a porta 21 e a porta 20. Tá? Estamos vendo aqui, ó, tem um cliente FTP, né? O servidor FTP, são abertas duas conexões TCPs, uma na porta 21, na porta 20. Na porta 21 são trafegados somente mensagens de controle, ou seja, comandos que o protocolo FTP ele estabelece, né, tanto de autenticação, por exemplo, como, por exemplo, usuário, senha, etc., passam por essa porta de controle e a conexão de dados pela porta 20, né? E é justamente o conteúdo do arquivo que precisa ser feito o upload ou o download, certo? Então aqui no FTP Client, geralmente você tem um programinha aqui que faz a interface com o usuário, né? E aí tem um sistema local aqui do usuário, onde está localizado aqui o arquivo que você quer, né, fazer o upload, por exemplo, né? E aqui tem também o FTP Server, que tem um repositório aqui de arquivos, né? Que o usuário pode fazer um download de um arquivo que está localizado aqui, por exemplo, né? E essa transferência de arquivo aqui, ela obedece essa estrutura aqui de duas conexões TCP.
E aí tem toda a parte também de comandos, né, que o FTP utiliza. Então, comando de... Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Comandos e respostas do FTP, né? Quando você quer identificar o usuário, quando você quer colocar a senha, quando você quer listar os arquivos dentro de um diretório qualquer, quando você quer fazer o download do arquivo, quando você quer fazer o upload. Então, para tudo isso, todos esses comandos, né, estão especificados aqui no protocolo. Ok? Então, isso aqui também é tranquilo. Vocês vejam, mais uma vez, tem um problema que eu quero resolver, que é transferência de arquivos, né? Tem uma aplicação que roda no cliente, outra que roda no servidor. Essas aplicações precisam se comunicar através de um protocolo, né, de comunicação. Então, o protocolo de comunicação é justamente o FTP, que vai delimitar ali todas as mensagens de ida e de volta, né, para resolver esse problema de transferência. E aí, por fim, a gente entra aqui na etapa final aqui da aula, que é falando das aplicações peer-to-peer, né? Então, eu já dei uma introdução sobre isso no começo da aula, falando da arquitetura peer-to-peer, que onde os pares eles entram numa comunidade, né, onde todos eles podem se comunicar para fazer uma troca de informações, né? Esses pares eles têm uma característica intermitente, ou seja, eles podem estar ativos ou inativos, mas isso, quando você tem um grupo grande de pares, não vai fazer, não vai causar nenhum problema, porque se um par ele sai, né, o outro está entrando, então vai participar ali, né, desse compartilhamento, certo? E aí, todos esses pares são controlados pelos próprios usuários, né? Você já não tem mais aquela questão de um servidor que está localizado na rede de alguma empresa, que você não tem domínio nenhum sobre ele, né? Você só pode requisitar alguma coisa dele, né? No peer-to-peer, né? São os usuários que estão no comando, né? E aqui no slide ele fala, ele dá um exemplo aqui que é a distribuição de um arquivo, né? Que precisa ser distribuído por para um conjunto de máquinas. E aí ele faz uma comparação se essa distribuição do arquivo fosse feita somente através de um servidor, ou seja, se um servidor tivesse esse arquivo tivesse que ser disponibilizado para todas as outras máquinas, quanto que isso demoraria caso eu utilizasse uma arquitetura cliente-servidor, né, ou uma arquitetura peer-to-peer, né, onde esse servidor ele atuaria também como um peer aqui dentro desse conjunto aqui, certo? E aí aqui são feitas adotadas algumas premissas aqui para a gente fazer esses cálculos. E no final, a gente tem algo desse tipo aqui, ó. A medida, nesse eixo Y aqui, nós temos esse tempo de distribuição mínimo, ou seja, qual é o tempo mínimo que levaria para esse arquivo que estava localizado nesse servidor ser totalmente transmitido para todos os pares. E aí ele compara isso numa arquitetura cliente-servidor e numa arquitetura peer-to-peer. E aqui no eixo Y, e aqui no eixo X, é o número de pares, né? Que entram dentro desse conjunto. Então vejam que o tempo de download ou de distribuição ele é maior para uma arquitetura cliente-servidor. E na arquitetura peer-to-peer, à medida que mais gente entra, né,
mais cópias desse arquivo podem ser compartilhadas. Então, o tempo de distribuição, o tempo de download, ele se torna praticamente constante. Quanto mais gente entra, né, ele não aumenta esse tempo de distribuição, né, porque ele é autoescalável, né, é aquela característica da arquitetura peer-to-peer de alta escalabilidade que eu falei para vocês. Então, em termos de custo-benefício, ele é mais eficiente na hora de fazer essa distribuição e esse tempo de download aí, tá? E aí aqui no final a gente comenta um pouco sobre o protocolo do BitTorrent, certo? Que é um protocolo que mais se popularizou para essa parte aí de compartilhamento de arquivos grandes, né, etc. Então, ele dá algumas informações aqui, qual é o tamanho dos blocos, né, que é de 256 KB, ou seja, o arquivo ele é quebrado em blocos menores, e esses blocos menores eles são compartilhados por um grupo que é chamado de torrent, né? Torrent é a coleção de todos os pares que participam dessa distribuição. E aí tem a figura de um rastreador, ou seja, cada torrent, que é esse grupo de pares, de peers, ele tem um nó de infraestrutura que é chamado de rastreador, né? E é esse rastreador quem vai organizar o estabelecimento de conexões TCP simultâneas entre os pares. Então, por exemplo, a Alice, se ela quer se juntar a esse torrent que já está formado, né, ela precisa primeiro se identificar com esse rastreador, que é um servidor que é disponibilizado pelo serviço BitTorrent, né? E esse rastreador ele faz um acompanhamento dessa lista de peers. Então, se esses caras aqui entram e saem, né, o rastreador ele tem controle sobre isso. Ele anota quem entra e quem sai. Então, a Alice, quando ela se identifica nesse rastreador, ela obtém uma lista dos endereços IPs desses pares, ela estabelece conexões TCP simultâneas e paralelas com esses pares, e a partir daí ela pode enviar e receber partes, blocos daquele arquivo, tá certo? Então, é o protocolo BitTorrent quem organiza toda essa transferência e essa troca de arquivos aí.